O que vocês devem colocar em pauta? Os objetivos de vocês, quanto tempo vai levar até esse objetivo e quantas vezes por semana vai nadar, qual é o volume de treino, né? Quanto tempo vai ter para nadar, então tudo isso é necessário. Aí colocou tudo isso no papel, maravilha. Aí vai chegar até o dia da prova, 3 meses, 4 meses, 5 meses, você vai estar confiante, vai falar, pô, cumpri exatamente o que eu tinha que cumprir. Nadei lá minhas 4 vezes por semana, nadei os meus 25 quilômetros por semana, meus 15 quilômetros por semana, meus 10 quilômetros, enfim. Cumpri todo o objetivo. E você vai confiante para a prova. Só que no meio do caminho, esqueceu uma coisa. Esqueceu de fazer um simulado. Treinou, treinou, treinou. Ficou um ano inteiro sem fazer prova, mas vai fazer a prova. E aí não fez um simulado, ou não fez um treino específico, não fez um treino específico para trabalhar a cabeça. Durante os treinos, todo o treino fez um aquecimento leve e depois entrava para uma série. Todo treino a mesma coisa, sem estímulo diferente, sem começar forte. Toda a série começava leve e depois terminava mais forte. O que acontece? O corpo ele não está entendendo a mensagem que você vai dar a hora que sair nadando numa intensidade alta. Mesmo que você faça o aquecimento que está habituado a fazer, chega na hora da prova, chega na hora de um desafio, a adrenalina está lá em cima. Alguns, além da adrenalina, tem a questão do medo, né? Tem medo do mar, tem medo de onda, tem medo de peixe, né? Eu tenho medo de peixe. Então são alguns medos que tornam ainda mais pesado aquele ambiente que a gente vai enfrentar no momento da prova. Durante os treinos é fundamental que o atleta coloque exatamente todos os pontos e todas as dificuldades que pode enfrentar ali no momento. Então, em alguns treinos é importante que faça o início de série mais forte, depois reduz a intensidade, depois faz forte de novo, depois reduz a intensidade. Então fazer aí um fartlek é importante para você perceber o seu corpo. É importante dar um tiro de potência, um tiro de AN, chegar desse tiro cansado e ao invés de ficar lá 3, 4 minutos descansando, descansar 10, 15 segundos e sair nadando leve. Para aprender a descansar nadando. Na maratona aquática é fundamental a gente descansar nadando. Então, durante os treinos, o problema não é a prova. Né? O que eu quero deixar bem claro aqui é que o problema não é a prova, o problema não é o desafio. O problema é a gente não ter preparado a nossa cabeça, o nosso corpo para enfrentar aquela dificuldade. Esse é o problema. Muitas vezes a gente se prende, putz, eu acabei largando forte e quebrei, fiquei com medo, fiquei ansioso, fiquei ansiosa e não consegui completar a prova. Então na próxima eu vou largar mais devagar. E aí chega na próxima, tá treinado, tá confiante, tá, tá ali pronto para nadar. Meu, não vai lembrar de nadar devagar. Se estiver competindo, vai sair nadando forte de novo. E o que vai acontecer? Vai quebrar de novo, vai cansar de novo. Então nós temos que ter estratégias para superar essas dificuldades. A primeira delas é treinando. Então, façam treinos que preparem vocês para essas dificuldades. Faça um treino nadando forte no começo para saber o quanto é o seu máximo. Não tenta fazer isso na prova, não tenta fazer isso num desafio, né? Porque se acontecer isso, acabou. Todo o investimento que você fez, o investimento de tempo, o investimento de treino, o investimento financeiro, né? Tudo isso foi por água abaixo. Então, lembrem de colocar exatamente o que pode acontecer na prova. Quando eu falo isso, por quê? Porque é comum, a gente se preocupa, vou treinar a navegação, vou treinar o contorno de boia, vou treinar o A1, o A2, o A3, o anaeróbico, vou treinar tudo isso. Mas a gente esquece de treinar a estratégia de prova. O atleta de piscina, ele treina muito estratégia de prova. Normalmente esses treinos são chamados de broken. Então ele vai fazer uma prova de 200, ele faz 4 de 50 no ritmo de prova, descansando entre cada 50. E aí ele consegue criar na cabeça dele o que vai acontecer ali.
Na maratona aquática, a gente se prende ao quê? Ao volume. Ah, então eu vou fazer uma prova de 20 quilômetros, então eu vou fazer um simulado de 20 quilômetros. Não. Você pode fazer um simulado de 1 quilômetro pensando o que vai fazer nos 20. Então eu vou largar um pouco mais forte, depois eu vou aliviar, depois os últimos 10% eu vou apertar de novo. Pronto, fez um simulado de 1 quilômetro. A mesma coisa para treino. Tem um tipo de treino que eu coloco na planilha que chama simulação. Essa simulação, cada vez é um treino diferente. Às vezes começa forte, né? Começa no anaeróbico, depois vai para um A1, depois vai para um A3, depois vai para um A2. Às vezes eu coloco devagar, depois vai aumentando a intensidade. Então, é uma simulação. E a simulação intervalada, dando intervalos entre os tiros, é muito legal. Porque você tem tempo de pensar e de agir. E é isso que o corpo precisa na hora da prova. Então lembra disso. Na hora da prova, se você largar forte demais, provavelmente vai dar ansiedade, vai faltar oxigênio para irrigar a musculatura e vai faltar, obviamente, o oxigênio para o cérebro. E aí quando falta oxigênio para o cérebro é quando a gente não consegue mais pensar. Não está oxigenando, não consegue pensar, a gente fica com medo e a gente se afoga. Então tem que estar preparado para essa situação. Eu já vi atleta com mais de 30 anos de experiência, tá? O atleta já estava com quase 60 anos, mais de 30 anos de experiência de natação, muito mais, 40 anos de experiência, a vida toda nadando. Nadou, chegou na primeira boia, parou, ficou preso no caiaque e depois quando ele saiu, aí depois ele voltou a nadar devagarinho, terminou frustrado e depois conversei com ele e falou, cara, travei, me deu fobia, me deu medo, larguei, tinha muita gente, uma bateção, era uma prova de Ironman, uma bateção, eu me afobei e parei. Isso pode acontecer com qualquer um, não é só com quem está começando. E isso é treinável. Tudo é treinável. Então, colocar isso nos treinos é fundamental. Fazer simulados e fazer testes nos simulados é fundamental. A Andressa, uma aluna nossa, ela colocou que no simulado ela teve isso, aconteceu isso com ela no simulado. E foi ótimo ter acontecido, porque depois, na hora do desafio, não aconteceu. Ela sabia controlar. Na pior das hipóteses, a gente vai saber controlar essa situação. Na pior das hipóteses, vai conseguir controlar a situação. É isso. O ponto principal é esse. Pode acontecer com qualquer um, mas é possível controlar. É igual ao medo. A ansiedade é super comum. Super comum. Atletas de altíssimo nível têm muita ansiedade. Isso é treinável. Não só dentro da água, como fora da água. Então, se isso acontece frequentemente com você, é importante procurar um profissional que possa te ajudar. Se você consegue ter o controle disso, aplica nos seus treinos, coloca isso como uma prática de uma vez por semana e esteja preparado para qualquer condição a qualquer momento. Beleza?